Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Sou o Boa professor noite. Dr. Cláudio Wagner Locatelli, sou coordenador de área aqui de formação de professores. Tenho o prazer aqui de apresentar para vocês a professora de vocês que vocês já conhecem do ambiente virtual, que é a professora Karina Moraes Magri. Então, ela trouxe um tema importante e relevante aqui, né, para a área de vocês, das licenciaturas. Espero que vocês gostem, né? Eu vou deixar a própria professora Karina se apresentar, que acho que a apresentação pessoal é melhor do que a do professor aqui. Passo a palavra para a professora Karina. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, professor Cláudio. Oi, turma, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Acredito que alguns alunos aqui já me conheçam. Eu sou a professora Karina e eu vim falar aqui com vocês sobre um assunto que hoje nós, professores, precisamos dominar, né? Eu sou pesquisadora da área de inclusão desde 2008, então já tem aí, nossa, quase 20 anos, quase 20 anos que eu estou trabalhando com isso. E eu vou tentar fazer isso, né? Vou tentar fazer com que essa apresentação aqui, ela não seja uma palestra tradicional. A minha ideia aqui para vocês é propor uma reflexão sobre o que é ser um professor na era da diversidade, né? Então, quando a gente fala em tecnologia assistiva, que é o tema aqui da aula hoje, eu queria que vocês entendessem que nós não estamos falando apenas de aparelhos e aplicativos, né? Porque quando a gente fala tecnologia assistiva, a gente já pensa, é um aplicativo, é um aparelho tecnológico. Não. A gente está falando de ferramentas que desenvolvem aí a inclusão, elas vão trazer a inclusão. Então, elas devolvem para a pessoa que perdeu alguma função dela, ou que já nasceu, né, sem essa função, vai devolver para ela a autonomia, às vezes vai trazer mais voz para essa pessoa, e, lógico, muito mais dignidade para essas pessoas. E nós, professores, né, nós educadores, nós somos os principais mediadores dessa transformação, tá? Professor, pode passar, por favor. Então, antes de começar a falar sobre as tecnologias e como aplicar essas tecnologias, eu quero trazer aqui para vocês o conceito de inclusão, né? O que é a inclusão? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando da garantia de todas as pessoas, portadoras ou não de deficiência, de acesso, de permanência, de participação dentro dos processos sociais, aqui para a gente, dos processos de ensino e aprendizagem, né, mas com respeito às suas diferenças e potencialidades. Então, essa é a definição aí de inclusão. Só que incluir, gente, não é só pegar o aluno e colocar ele dentro da sala de aula e ficar esperando que ele se adapte àquele espaço, né? Isso não é inclusão, isso não é acessibilidade. Quando a gente fala de inclusão dentro da educação, a gente está falando da garantia de acesso, da permanência e da participação plena daquele aluno dentro dos processos educativos. E isso exige de nós, professores, o olhar, a escuta e a intencionalidade pedagógica. Sem isso, a gente não consegue incluir dentro da sala de aula. Então, assim, eu costumo dizer, e eu costumo refletir muito sobre isso com os meus alunos, que quando um aluno ele aprende, ele mostra para a gente o que nós somos capazes de transformar na vida dele. E eu falo isso para todo mundo, eu falo, olha, a profissão que é capaz de mudar uma vida é o educador, é o professor, né? Então, vocês estão estudando, vocês estão se capacitando para ter esse poder de transformar a vida de algumas pessoas, né? E para isso a gente precisa saber compreender o aluno, entender e olhar para aquele aluno. Então, tentem pensar aí em um professor que marcou a vida de vocês, né? E depois tentem refletir sobre o que vocês aprenderam com ele,
Por que aquele professor marcou a vida de vocês? Né? A gente sempre tem um professor que chamou mais a nossa atenção, que a gente tem um carinho maior, a gente não esquece, mas tentem refletir depois sobre isso. Por que esse professor marcou tanto a vida de vocês? E aí vocês vão entender isso que eu estou falando. Professor, passa para mim, por gentileza. Aqui eu trouxe para vocês uma informação aí do IBGE, né, a mais recente, que é 2022, e com dados de pessoas, né, com algum tipo de deficiência só aqui dentro do Brasil. Então, se a gente olhar para os números que aí estão apresentados dentro da tela, a gente tem mais de 18 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, né? E quando a gente olha, por exemplo, eu, professor Cláudio, que nós estamos aqui na educação superior, a gente percebe que do ano de 2000 até agora, o número de matrículas de alunos portadores de deficiência no ensino superior cresceu. Antes, em 2008, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, o número de alunos com algum tipo de deficiência no ensino superior era muito pequenininho. Havia muito mais crianças inscritas, né, matriculadas em escolas, do que adultos cursando uma faculdade. E aí, agora, quando a gente olha para esses números, a gente vê que esse número na faculdade cresceu, mas quando a gente vai olhar se está havendo inclusão dentro da sala de aula, a gente percebe que as barreiras continuam as mesmas. Os alunos continuam tendo as mesmas dificuldades que tinham há 15 anos atrás. Então, uma coisa que a gente percebe é que a inclusão, ela não se faz por lei, né, por decreto, porque isso a gente tem algumas leis aí, as leis aqui do Brasil são muito bonitas em relação à inclusão, só que nem sempre elas são efetivas, elas são realizadas, né, são executadas, né, então a gente percebe que a inclusão, ela precisa ser feita por atitude, não por lei. É lógico que a lei vai abrir portas, mas, novamente, como a gente está falando de aluno dentro da escola e de incluir esse aluno na escola, quem faz isso é o professor. Só um minutinho, eu vou beber água. Professor, pode passar para mim, por favor? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês uma informação sobre as principais leis de inclusão aqui no Brasil. Então, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, e eu gostaria que vocês olhassem para ela, porque ela surgiu em 2015, né? Então, tem pouquíssimo tempo, a gente tem aí 10 anos dessa lei, e é ela quem vai garantir o direito à educação inclusiva. A gente tem o Plano Nacional de Educação, que também fala, né, do acesso, da inclusão de pessoas com deficiência, inclusive na educação superior, e da formação dos professores para a inclusão, e a gente tem aí as diretrizes da educação inclusiva, que é de 2009, que vai defender a educação aí como um direito para todo mundo, né, um direito de todos. Mas, olha, a Lei Brasileira da Inclusão, o PNE, as diretrizes, elas são conquistas históricas para a gente aqui no Brasil, né? Vocês viram que elas não têm muito tempo, mas as leis, elas não mudam a mentalidade das pessoas. Então, a gente percebe, quando a gente fala que a gente tem um aluno com deficiência, que vai começar a fazer parte daquela sala de aula, se a gente está numa escola de ensino fundamental, ensino básico, a gente vê muita gente fazendo bico, muito pai fazendo cara feia. Peraí, vai colocar uma criança com deficiência dentro da sala do meu filho, vai prejudicar, por que esse menino não vai estudar na PAI, não vai estudar no AMA, vai para outro lugar?
Então, a gente ainda tem, né, essa mentalidade aí que não mudou, ela continua sendo igual. Mas quando o professor, ele é um professor que pensa na inclusão e ele entende o impacto da prática dele dentro da sala de aula, aí ele se torna um agente de equidade, né? E como eu falei para vocês, eu vim aqui para tratar com vocês hoje sobre as tecnologias assistivas dentro do ensino, né? Porque os alunos aqui são alunos da área da educação, das licenciaturas. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte: a tecnologia assistiva, ela vai permitir o acesso, mas a empatia do docente é o que garante o pertencimento daquela criança, daquele aluno, dentro da sala de aula e dentro da sociedade. Professor, passa para mim, por gentileza. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas tecnologias assistivas, né, e essas tecnologias assistivas, eu falo por experiência própria, por conviver com esses estudantes com deficiência, elas mudam vidas, né, então, cada ferramenta dessa que eu vou apresentar para vocês, ela é, para essas pessoas, uma ponte entre a limitação e a possibilidade dela se inserir na sociedade dentro de uma sala de aula. Eu vou começar falando aqui para vocês dos leitores de tela. Eu coloquei 2 exemplos, o NVDA e o JAWS, que são ferramentas, né, são tecnologias que transformam os textos da tela do computador, do celular, numa voz sintetizada. Então, essa ferramenta, ela permite que as pessoas com deficiência visual acessem os conteúdos, né, digitais de uma forma mais autônoma. Ele consegue fazer isso desde que o ambiente esteja adaptado para a ferramenta, tá? Se você cria um PDF em formato de imagem, sem OCR, que é uma tecnologia ali que a gente utiliza para converter em texto, né, em caractere textual, se você não faz isso, se você só vai lá e pede para escanear e manda para o rapaz, para a pessoa com deficiência visual, mesmo com o de leitor de tela, ela não consegue ler. Ela vai ler um monte de caractere solto ali, que não é uma letra, não, tá? Então, precisa ser adaptado. A lupa eletrônica, o ampliador de tela, ele é uma ferramenta utilizada mais por quem tem baixa visão, então ele aumenta as letras, aumenta as imagens, e aí ele facilita a leitura e o uso do computador por pessoas que são baixa visão, né, que têm dificuldade de enxergar. Mas ambos os recursos, né, são tecnologias assistivas, e elas vão garantir a inclusão, porque elas trazem aí a possibilidade de acessibilidade, autonomia e de igualdade de oportunidade. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está dando para me ouvir bem, professor? Peraí, é que eu me atrapalhei no botão aqui, dá sim, tá dando para ouvir sim, Karina, tá bem então claro. Tá. Teve um aluno que falou que estava ouvindo baixinho. Passa para mim, professor? Passo. Obrigada. Depois, tem outras ferramentas que são para pessoas com deficiência auditiva, né, pessoas com surdez ou algum tipo de deficiência auditiva. Então, a gente tem os aparelhos auditivos, né, que eles utilizam, ou o implante coclear, que é esse que está aparecendo aí na foto, na cabeça do garotinho. Esse implante, ele é um dispositivo eletrônico, então ele é implantado cirurgicamente na cabeça da criança, ele estimula o nervo auditivo, e aí permite a percepção de sons em pessoas que têm aí uma surdez profunda, né? Ele não vai curar a surdez, a pessoa não vai voltar a ouvir perfeitamente, depois ele tem que fazer uma reabilitação com fono e tal, mas ele começa a perceber os sons, né? E a gente tem a Libras, ou legendagem automática, são 2 ferramentas, né, utilizadas. Então, num vídeo, por exemplo, se ele tem lá o intérprete de Libras no canto, apresentando, que a gente aqui não tem, né, professor Cláudio, se tiver algum aluno aqui surdo, ele não está conseguindo visualizar isso.
Mas o Meeting mesmo, que é a ferramenta que a gente está usando, ele tem como aparecer aqui a legendagem automática, que não foi colocado, mas ele tem como aparecer a legendagem automática, tá? E a Libras, ela é uma língua visoespacial, né? Então, ela acontece por sinais, e ela tem uma estrutura gramatical própria, né? Ela é uma segunda língua aí, e ela é o principal meio de comunicação da comunidade surda brasileira, tá? Então, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Algumas pessoas com deficiência auditiva, com surdez, elas não aprendem o português, né? A primeira língua delas, aprendem depois. A primeira língua delas é a Libras, tá? Professor, pode passar para mim, por favor? Bom, depois eu trouxe para vocês aí os apps de rotina visual, né? E os PECs. A gente utiliza muito essas ferramentas, às vezes pessoas com deficiência auditiva usam os PECs, mas quem utiliza mais essas ferramentas são pessoas com transtorno do espectro autista e transtorno do déficit do TDAH. Por que eles utilizam isso daí? Eles têm algumas dificuldades, né? Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Oi, Rosália, que legal, você colocou a legenda, bacana. Você tem deficiência auditiva? Só por curiosidade. Então, voltando aqui, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, elas têm uma dificuldade de comunicação verbal, em sua grande maioria, né? Uma dificuldade de socialização, eles precisam de previsibilidade sempre e de rotinas estruturadas. Então, esse app aí de rotina visual, eu uso muito com crianças. Então, eu monto lá a rotina da criança, né? O que ela vai fazer quando ela chegar na escola? Falar oi para o amiguinho, retirar o caderno da mochila. Então, você vai colocando a hora do intervalo e ele vai seguindo essa rotina. Ele precisa dessa previsibilidade. Na faculdade, eu também tenho alunos com transtorno do espectro autista. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que eu acompanho na faculdade, ele é aluno de medicina veterinária, ele tem TEA e tem altas habilidades. Esse rapaz, ele precisa desses apps de rotina visual, ele precisa saber exatamente o que os professores vão trabalhar. Então, se vai para o laboratório, se vai para o centro cirúrgico, o que o professor vai fazer, ele precisa ter essa previsibilidade antes da aula dele começar, das aulas dele começarem, porque senão ele desregula. E aí ele não consegue acompanhar a turma, ele não consegue fazer as coisas depois dentro da sala. Então, esses apps de rotina visual são bastante importantes, né? Quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, TDAH, quem tem o TDAH tem muita dificuldade em manter o foco. Então, hoje, por exemplo, eu acompanhei um aluno que fez a prova na minha sala, separado dos outros alunos, porque quando ele tem TDAH, quando ele fica na sala de aula com os outros alunos, e alguém mexe no zíper do estojo, abre o estojo, ele perde a atenção ali, às vezes ele não consegue voltar para o raciocínio que ele estava tendo para responder uma determinada pergunta. Então, ele tem que ficar numa sala, em silêncio, junto com um professor, um psicopedagogo, acompanhando ele, né? Então, para ele não se desregular, para ele manter ali a autorregulação dele, né? Tem algumas coisas que ele precisa fazer. Tem pessoas que têm transtorno de desenvolvimento de linguagem, transtorno de comunicação, né? Que pode ser uma apraxia da fala, uma disfasia, Então, utilizando, por exemplo, o PEC, ele vai lá,
geralmente a gente usa isso em tablet, né? Mas ele vai lá no tablet dele e nos packs ali, que são as imagens, as figuras, ele coloca, a criança vai lá e coloca, professora, né? Ele vai tocar na tela, professora, quero ir no banheiro, quero fazer xixi, quero beber água, então você consegue entender o que aquela criança está falando. Então, são ferramentas muito importantes, essas ferramentas. Parece bobagem, né? Mas não, elas auxiliam essas pessoas que têm esses transtornos, porque ela vai favorecer a previsibilidade, ela vai trazer mais autonomia. Imagina uma criança que não consegue conversar, tem problema de comunicação, com vontade de fazer xixi, ela vai ficar 4 horas dentro da sala com vontade de fazer xixi junto com o professor, porque o professor não entende a comunicação dela. Então, isso é ótimo para o aluno e auxilia na redução da ansiedade que eles têm também, por conta desses transtornos que eles têm. Professor, passa para mim, por favor. Passo só a título de curiosidade, tá? Eu sou TDAH, grau moderado, então assim, eu passei por tudo isso que você está falando aí na época escolar sem saber que eu tinha, né? Pois é. Diagnosticado Antigamente não se tinha, né, Cláudio? os laudos, então eu descobri laudos. isso depois de adulto. Hoje, lógico, a gente tem mais controle, mas na época eu tornava a vida dos meus colegas na escola um inferno, né? Porque eu não parava de jeito nenhum, né? E eu não entendia o que era, né? Então... mas era o famoso menino atentado, menino bagunceiro, menino que não para na carteira, né? Olha, seu filho é um ótimo aluno, mas ele não para, não deixa os outros quietos. Era uma reclamação muito comum entre crianças com TEA e TDAH, né, Cláudia? Ai, não fica quieto, não presta atenção, não deixa os amiguinhos prestarem atenção. E altas habilidades também têm esse problema, dessa ansiedade, esse... O Thiago falou que tem gente que acha que é frescura. É verdade, Thiago. Assim, eu peguei uma turma de matemática esse ano, que de 35 alunos, 17 eram laudados, tá? Com vários né, síndromes e transtornos diferentes. E hoje em dia não tem muito o que fazer, você tem que trabalhar com a criançada toda junta e tem que estudar. A gente, como professor, tem que estudar, tem que se aprimorar. Então, assim, você só com a formação da faculdade, às vezes é muito pobre, né? Você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que, né, continuar estudando depois da graduação para poder entrar no mercado de trabalho e poder trabalhar, senão você não consegue. Isso é verdade. É igual quando eu comecei a estudar, assim, só para nível de curiosidade dos alunos, a minha primeira graduação é na computação. E aí eu me especializei em design instrucional e fui trabalhar na Universidade Federal de São Carlos como design instrucional lá. E eu comecei a perceber que os alunos não tinham, isso em 2007, Cláudio, os alunos não tinham acesso a alguns materiais da universidade e a gente precisava adaptar. Então, eu comecei a estudar o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que é o que vocês utilizam. Comecei a estudar ele, fazer adaptação, aí eu fiz meu mestrado em cima disso daí, né, da parte de adaptação e usabilidade. Quando eu entrei no doutorado, eu vi que me faltava muito, eu fiquei 2 semestres fazendo disciplina entre o departamento de psicologia e o departamento de educação especial para entender essas doenças, esses transtornos. Então, eu fiz um semestre em um semestre em outro. E aí eu falei para o meu orientador, eu preciso fazer pedagogia, porque, né, tá falho o negócio. Depois que eu fiz a pedagogia, eu fui fazer análise do comportamento aplicado, depois eu fiz psicopedagogia institucional, depois eu fiz e clínica, depois eu fiz neuropsicopedagogia clínica institucional, neurociência. Então, assim, a gente não para de estudar, né? Nós, da área de licenciaturas, a gente não para de estudar. É o tempo inteiro, porque são muitos transtornos sendo descobertos, né, Cláudio? Diferente de quando a gente era criança. Não estou dedurando a nossa idade, mas é diferente de quando a gente era criança. Para falar nisso, assim, eu cinquentei ontem, né? Então, assim, é verdade. Na minha época, assim, né, de escola, né, há 40 anos atrás, assim, não tinha, né?
Quer dizer, até tinha essa diversidade toda, mas não tinha... Não tinha. Ninguém sabia do que, né, se tratava, né? Exatamente. Só casos mais severos, assim, né, que a gente via visualmente. Sim, sim. É tipo um autismo grau 3, aí falava, ele é deficiente, mas ninguém sabia o que era, porque foi só na década de 80 que eles começaram a estudar isso daí, ter uma noção do que é o autismo, por exemplo. E nem era autismo, né? Tinha o Asperger, tinha o autismo, mas assim, eles não... Complicado. Ô, Cláudio, passa a tela para mim, por favor. Pessoal, vamos falar aí das próteses, né? Aqui a gente está falando de deficiência física. Quando a gente fala de prótese, e eu queria fazer essa diferenciação, a gente está falando de algo que vai substituir alguma coisa que foi perdido. Então, assim, sofri um acidente, perdi minha perna esquerda, vou colocar uma prótese que vai substituir a minha perna, vou usar uma perna artificial. Quando a gente fala de órteses, são ferramentas, são coisas que vão apoiar ou corrigir o que tem. Então, por exemplo, eu estou de óculos, o óculos é uma órtese porque ele está corrigindo a minha visão, ele não está substituindo, né? Às vezes tem pessoas que usam palmilha, lembra das botinhas, das palmilhas, Cláudio? Usa palmilha para corrigir a perninha que é mais curta, então a criança usa um sapato adaptado ali, uma palmilha. Isso é uma órtese, não é uma prótese, tá? A prótese seria se ela tivesse algo, né, que substitui aquele órgão dele. E aí, hoje, a gente está vendo muito exoesqueleto, né? Eu vi ontem, na Alemanha, eles criaram uma lixadeira para lixar parede. E eles criaram um exoesqueleto para o cara que está fazendo a lixação ali da parede, está lixando a parede, não se cansar. Então, o cara fica o dia inteiro trabalhando com isso, sem cansar o braço por conta desse exoesqueleto que ele está usando. E tem gente que anda, né, que é paraplégico, tal, que utiliza o exoesqueleto para ficar de pé, tudo. O meu ex-sogro, ele é cirurgião e ele perdeu, ele levou um tiro dentro do hospital. E aí ele ficou paraplégico e ele precisa desse exoesqueleto para poder trabalhar, para poder fazer cirurgia, senão ele não consegue. Então, isso são recursos de tecnologia assistiva que é voltado para mobilidade e reabilitação, né? Quando a gente fala de teclado adaptado, mouse adaptado, são outras ferramentas que vão ampliar o acesso de uma pessoa, né, a um AVA, ao mundo digital, né? Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem uns teclados, tem uns adaptadores que a gente coloca em cima do teclado para pessoa que tem deficiência física, que tem uma deficiência intelectual, ele não tem controle ali das mãozinhas, tal, então a gente chama de teclado colmeia, você coloca por cima, ele tem os buraquinhos para ele acertar só aquela tecla, né, porque senão eles não conseguem. Tem uma ponteira de cabeça, que às vezes a pessoa usa a ponteira de cabeça para digitar, tem uma que é na boca, então tem várias ferramentas, várias tecnologias que esse pessoal utiliza. Pode passar, Cláudia, por favor. Aí, pessoal, eu sei que tem gente que vai falar, mas isso daí não é tecnologia assistiva. E eu vou explicar por quê. A gente tem alguns aplicativos de organização e foco. Vocês devem conhecer. Tem aquele Keep, que é aquelas do Google, aquelas folhinhas de colar só que ela é digital, né? Esqueci o nome daquilo lá. Tem o Forest, Post-it. Tem o Forest, que é um aplicativo que você instala lá no seu celular e ele não deixa você mexer durante um tempo, e aí você põe a aguinha lá na árvore e tal, você está
ajudando ali montar uma floresta. Tem o Todoist, né? Que são ferramentas, são aplicativos aí, temporizadores visuais, então tem o timer. Essas ferramentas, para quem tem TDAH, e aí eu acho que o Cláudio vai concordar comigo, porque ele é TDAH, essas ferramentas, elas auxiliam muito quem tem TDAH, quem tem TEA, quem tem TAG. Para quem não sabe, TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Então, esses transtornos, quando a pessoa faz uso desse aplicativo, ele consegue se organizar melhor, ele consegue manter a atenção, ele consegue fazer as coisas dentro do tempo e concluir as tarefas dele, porque, assim, o Cláudio, eu trabalho com ele, então o Cláudio, ele é super ativo, ele está ali o tempo inteiro fazendo coisa, mas se ele vê um passarinho passando lá de fora da janela da faculdade, ele para na hora e ele comenta alguma coisa do passarinho, depois ele não volta no que ele estava fazendo, e aí ele começa a fazer outra coisa, né, Cláudio? E assim é a vida sofrida do TDAH. Depois, a hora que ele está lá no final do dia, ele lembra, putz, tinha um negócio que eu tinha que entregar hoje, falta 10 minutos, eu vou ter que correr para fazer aquilo. Então, imagina o sofrimento da pessoa por conta disso, né? Então, essas ferramentas, tem o Pomodoro também, que é uma outra ferramenta que auxilia bastante. Então, esses aplicativos, eles auxiliam no controle da atenção. E aí, a pessoa consegue manter uma autorregulação ali, uma produtividade, né, por conta dessas ferramentas tecnológicas. Por isso que a gente fala que elas, sim, são tecnologias assistivas, porque só quem tem esses transtornos sabe como é difícil você viver sem isso. Pode passar, colega. Agora eu vou falar de duas ferramentas aí, e eu gostaria que vocês utilizassem isso com muito cuidado, que a gente está tendo, assim, uma avalanche de tecnologias de inteligência artificial, né? Então, um monte aqui na internet, no Meet, eu falei para vocês que tem essa legendagem automática, até teve uma colega aqui que ativou a legendagem, então, para quem tem problema de foco mesmo, o TDAH, às vezes a ansiedade, quando você coloca a legendagem, você vai ouvindo a pessoa falar, isso é ótimo para o TDAH. Ele vai lendo ali, vai prestando atenção no que está sendo falado, parece que ele aprende com mais facilidade. Não são todos, mas boa parte deles acontece isso. Eu coloquei aqui o ChatGPT e o Gemini, porque eles podem auxiliar o professor e o aluno para adaptar atividades para pessoas com deficiência. Só que tem que tomar muito cuidado mesmo. Sabe por quê? Outro dia eu fui fazer um teste no ChatGPT, Cláudia, aí eu perguntei para ele qual estado do Brasil que não tem, quais os estados do Brasil que não tem a letra A no nome. E ele falou um monte, Rio Grande do Sul, não sei o que lá, e foi colocando, aí eu pedi para ele soletrar as cidades, os estados que ele colocou, aí ele soletrava, aí eu perguntava para ele, mas aí não tem a letra A? Ah, você tem razão. Aí também não tem a letra A? Ah, é mesmo, você tem razão, vou corrigir. Quando você chama a atenção dele, ele fala assim, ai, me desculpe, né? Você tem razão. Então, assim, usar inteligência artificial e achar que o que está falado lá é o que está correto, gente, toma cuidado. E outra coisa, eu já peguei prova minha, coloquei para a inteligência artificial responder e pedi para ela justificar a resposta. Teve resposta que ela colocou, Cláudio, que eu juro, eu tive que abrir o livro e olhar, porque eu fiquei confusa com a resposta dela, era tão convincente, que eu falei, gente, será que eu entendi errado a vida inteira? Peraí. Aí, sabe quando você pega 2 livros ali de autores diferentes, falando, não, ela está falando bobagem aqui para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas elas são ferramentas que funcionam como tecnologia assistiva, e eu falo de tecnologia assistiva cognitiva, porque ela vai auxiliar na aprendizagem e na comunicação.
Dentro do Gemini, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Notebook LM. Eu tenho uma aluna da pedagogia que ela tem inúmeros transtornos, mas o mais forte dela é o TDAH e o borderline. E aí, ela tem muita dificuldade para estudar. Então, por exemplo, tem uma disciplina que eu ministro que chama currículo escolar. Ela falou, professora, eu não estou conseguindo entender as aulas, eu não estou conseguindo estudar, você mandou o material para a gente, está lá os capítulos de livro, artigo, e aí você fala e eu não estou entendendo. Eu falei para ela que ia fazer um teste com ela, peguei vários materiais sobre os assuntos da aula, coloquei alguns prompts dentro desse notebook e falei para ele, a partir desses prompts e desses artigos que estão aí, esses capítulos de livro, gere um áudio explicativo para uma aluna com TDAH e descrevi o problema dela. Ele fez, eu mandei para ela, falou que ajudou muito. E aí ela me pediu, se eu te passar o material dos outros professores, você faz isso para mim, professora? Ou me ensina a fazer? Porque me ajudou muito a entender o conteúdo. Então, assim, tem que saber usar, né, Cláudio? Não dá para ir chegando lá e falando para ele fazer algumas coisas, porque... complementar um negocinho que você falou, assim... Pode, claro. O claro. Thiago colocou aqui, né, que os comandos são essenciais, exatamente, Thiago, mas assim... se você ter as inteligências artificiais como verdade absoluta, como muita gente coloca, tem gente se consultando em médico, não vai em médico, se consulta no ChatGPT e vê lá o que o ChatGPT fala e para ele estar satisfeito. Eu conheço 2 pessoas que fazem isso e eu fico abismado. Pessoas estudadas, pessoas, sabe, não são ignorantes, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu estou fazendo pós-doutorado agora em inteligência artificial, não para aprender como as inteligências funcionam, porque isso a gente aprende na prática. Aprender a utilização ética, né, das inteligências artificiais. Até onde a gente pode ir, né, eticamente com a inteligência artificial. O que você pode fazer? Né? Eu utilizo a IA em várias atividades cotidianas minhas, né, sem problema nenhum. Só que eu não produzo nada autoral, dizendo que é meu pela inteligência artificial. É isso, essa é a discussão, né? Até onde a ética vai. Tem que tomar cuidado. E eu já fiz atividades que a professora Karina falou, para essa turma que eu falei que eu tinha 17 laudados, em algumas atividades, alguns transtornos, ela fez atividade assim, show de bola. Mas em outras, assim, que eram mais pesadas, mais graves, não rolou. Aí eu tive que estudar para fazer eu mesmo fazer a atividade, sem problema nenhum. Mas ela ajuda, assim, desde que você dê o comando correto e, né, a inteligência esteja preparada para receber aquele comando também. E você tem que saber dar o prompt correto também para ela fazer, né? Porque computação é assim, é o if e o else ali o tempo inteiro, né? É o se não, então faça. Então, você tem que manjar ali de algoritmo para poder escrever bem e dar o comando certo para ele te responder do jeito que você quer. Senão, você vai falar bobagem. Passa para mim, Cláudia, por gentileza. Bom, aqui eu trouxe aplicativos de meditação e respiração. Ah, professora, mas isso daí, o que tem a ver com tecnologia assistiva? Muita coisa, muita coisa. Lembra que eu falei do TAG? Lembra que eu falei que pessoas com TDAH, TEA, costumam ter ansiedade, Então, assim, são aplicativos que auxiliam na autorregulação, tanto a autorregulação emocional quanto a autorregulação sensorial, né? Então, sim, elas são tecnologias assistivas, e aqui a gente pode chamar de tecnologia assistiva comportamental, porque ela vai te auxiliar nessa parte. E aí tem os objetos sensoriais manuais. Então, lembra do pop-it, aquele de bolinha, de ficar apertando? É um objeto sensorial. Eu tenho um outro na minha sala, eu não estou com ele aqui, mas
às vezes o aluno chega lá ansioso, ele pega aquele brinquedo lá e é um brinquedo que ele abre e fecha. Então, ele simula, ele vai respirando junto com o brinquedo e ele vai se autorregulando, né? Então, ou então aqueles brinquedos de apertar, aquela geleca, aquelas coisas, são brinquedos muito eficazes, e aí a gente chama isso daí de brinquedo sensorial, né, são muito eficazes para essas pessoas com esses transtornos, porque ele tem ali um estímulo tátil que vai auxiliar na concentração, na redução da ansiedade, da impulsividade, ele vai se acalmando e ele consegue fazer as coisas assim com maior facilidade. Tem professor, sabe aquela fita elástica de academia? Vocês sabem, né? Todo mundo aqui é saudável, faz academia, então conhece aquela fita elástica de academia. Aquela fita elástica, tem professor colocando aquilo lá para as crianças no pé da carteira. E a criança põe o pé ali em cima e fica balançando a perna em cima da fita, balançando para frente, para trás, para cima e para baixo, que é para auxiliar nisso da autorregulação que eu falei para vocês, tá? Pode passar, Cláudia. E aí, pessoal, vamos começar. Eu falei das ferramentas, de algumas delas, porque a gente tem milhares de tecnologias assistivas, e agora vamos para a parte das práticas pedagógicas adaptáveis, né? Então, eu costumo falar que tecnologia sem prática pedagógica é só um adereço, né? Ela não serve de quase nada. E é o professor que vai transformar aquela ferramenta em uma estratégia de aprendizagem. Então, quando a gente está falando disso, tem muita gente que confunde as coisas, fala, mas aí você está facilitando para o aluno. Por exemplo, levar o aluno para fazer uma prova sozinho. Eu tenho certeza que o Cláudio, quando era criança, se a professora levasse ele para uma outra sala e aplicasse a prova para ele sozinho, ele tinha ido muito melhor nas avaliações do que ele dentro da sala de aula, fazendo com 30 crianças, conversando e arrastando carteira. E saindo da sala e ele olhando no relógio, desesperado, a ansiedade vindo à tona, e ele tentando se controlar e tentando terminar aquela avaliação. Então, não é adaptação, não é facilitação. Adaptação é tornar aquela atividade acessível para o aluno. Pode passar, Cláudio. E aí, para falar disso, uma coisa que eu estudo e que eu menciono sempre quando eu vou falar de inclusão para os professores, é sobre o design universal da aprendizagem. Então, o DUA, ele é o coração da inclusão pedagógica, né? Por quê? Porque ele ele leva a gente ao planejamento desde o início. Desde o início, antes de você entrar na sala de aula, que você faz lá o seu planejamento escolar, você já pensa na diversidade. Você não vai pensar na exceção. O Cláudio é TDAH, então eu preciso ver o que eu vou fazer. Não, eu já vou para a sala de aula com todo o material adaptado. Eu não vou fazer diferenciação entre um aluno e outro, porque um tem TEA. Gente, imagina, igual o Cláudio falou, 17 crianças, 17 adolescentes, dentro da sala, com deficiências diferentes, ou mesmo que seja o mesmo transtorno, um TEA não é igual ao outro, um TDAH não é igual ao outro, um TAG não é igual ao outro. Então, você tem que fazer uma atividade diferente para cada um. Não faz sentido, você não vai conseguir dar aula. Então, é melhor você trabalhar com design universal da aprendizagem para conseguir atender todo mundo. Pode passar, Cláudio. Estou vendo aqui que está quase terminando, eu estou no metade. Mas assim, Karina, não quero te interromper, mas assim, o tema é muito interessante, é muito difícil de a gente não se estender um pouquinho. É muita coisa, né? É muita coisa. Quando a gente faz o planejamento para todo mundo, eu costumo falar que ninguém fica para trás, ninguém. A gente consegue atender todo mundo. E aí, eu vou contar um caso meu. Quando eu trabalhei na Unesp, eu fazia toda a parte de ergonomia, de acessibilidade cognitiva, eu fazia de todos os materiais que iam para a nuvem, né, das salas de aulas virtuais. E lá na Unesp, eu testava todas as
livro digital, jogo que era desenvolvido, ambiente virtual, atividade, tudo, eu testava isso com pessoas com deficiência, né? Então, a gente olhava lá o que estava certo, o que dava certo, o que não dava, tal. O que eu comecei a perceber? Que tinha aluno, Cláudio, que entrava lá no ambiente e colocava assim, lá na Unesp era assim, você entra dentro do AVA e você tem que fazer um primeiro cadastro. Aí ele pergunta, você possui alguma deficiência? Se você coloca assim, ele traz uma lista, e aí você ia lá, colocava de deficiência visual. Então, você estava na mesma sala de aula, mas todos os materiais eram adaptados para quem tinha deficiência visual. Então, os vídeos tinham audiodescrição, os materiais eram adaptados, descritos, né? Então, se tinha uma tabela, aquela tabela estava descrito, tudo tinha audiodescrição ali dentro, tá? E aí, o que começou a acontecer? Os alunos, tinha uma disciplina na área da matemática, e aí tinha aluno que ia lá dentro, colocava que era deficiente visual, para ouvir a audiodescrição das explicações das equações que o professor passava. E eles falavam, é muito mais fácil aprender desse jeito. Muito mais fácil. São as então, que utiliza, né, para burlar o sistema, né, que ajuda o aluno também. Então, assim, se a gente tivesse feito um negócio único, olha só, a gente quis atender todo mundo, mas se a gente tivesse feito de um jeito único, aplicando DUA, ninguém tinha ficado para trás, ninguém precisava burlar o sistema e falar que ele tinha uma deficiência que ele não tinha para conseguir entender aquele conteúdo, né? Então, tem o design universal de aprendizagem, ele traz essas facilidades para a gente. Pode passar, Cláudio. Então, o DUA, ele tem 3 pilares, né? São 3 princípios. Então, ele tem o princípio da representação. Esse princípio da representação é como a gente apresenta o conteúdo para o aluno. Ele tem o princípio da ação e expressão, que é como o aluno vai mostrar para a gente o que ele aprendeu. E a gente tem o princípio do engajamento, que é como a gente motiva o aluno a querer aprender. Então, lembra que eu falei que eu estudei ergonomia cognitiva, estudei a parte de cognição? Isso é ciência cognitiva dentro da sala de aula. É a neuroeducação. Lembra que eu falei que eu fiz uma pós em neuroeducação também? Neurociência. Isso é neuroeducação, né? Então, são formas da gente trabalhar. Pode passar, Cláudio. E aí, eu quero mostrar para vocês, citando aí o DUA, exemplos de aplicação. Então, eu coloquei alguns transtornos, e dentro desses transtornos, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer aplicando o DUA. Você passa para mim, por favor, o slide? Bom, vamos começar aí com o transtorno do espectro autista, que cada dia que passa a gente vê que está aumentando mais o número de diagnosticados, né, com isso. Então, vamos tentar entender como adaptar essas práticas para perfis específicos, né, mas assim, ó, eu não quero rotular, eu quero tentar mostrar para vocês como é que a gente pode personalizar o ensino, tá? Então, pessoas com autismo, para quem não conhece, são pessoas com transtorno de comunicação, de interação social, às vezes eles têm dificuldade de compreensão de regras implícitas, de conversa recíproca, eles não conseguem manter. Ele pode ter, uma pessoa com TEA pode ter hipersensibilidade sensorial ou hipossensibilidade sensorial. Eles costumam ter muita resistência à mudança, eles têm comportamentos repetitivos. Eu brinco que todo mundo tem um pouquinho de TEA, né? Porque tem gente que fica balançando a perna, tem gente que fica batendo o dedo na cadeira, gente fica enrolando o cabelo, isso são comportamentos repetitivos. Eles geralmente balançam a mão assim para se autorregular, ou fica fazendo assim, né? Então, falo que a gente tem um pouquinho. Eu vou tentar usar como exemplo o ensino superior, tá? Porque é onde a gente tem mais experiência. Então, dentro do ensino superior, para uma pessoa com TEA,
ele vai ter alguns desafios, né? Ele vai ter o desafio da organização, de autonomia, de regulação, ele vai ter mais ansiedade em época de prova, ele desregula, ele tem sobrecarga sensorial, sala de aula é um local muito barulhento, então, e é imprevisível, né? Então, eles ficam mais estressados, às vezes não tem apoio visual para fazer as coisas, né? Às vezes tem aqueles professores, por exemplo, numa aula presencial, que ou ele escreve um monte de coisa na lousa, ou ele põe aqueles slides igual esse que eu estou colocando aí, que só tem texto, o cara não consegue focar, não consegue ler. Então, o que eu posso fazer para esse aluno especificamente? Pode passar, Cláudio. Então, se eu for usar lá o princípio da representação, eu posso usar uma agenda virtual, visual, com pictograma, e aí eu tenho Pictelo, lembra das agendinhas lá com as imagens e tal? Eu posso criar vídeos curtos, isso eu posso fazer com inteligência artificial, disponibilizar vídeos curtos com legenda, explicação mais detalhada para os alunos, e ele vai ser muito auxiliado com isso. Material com conteúdo claro, organizado, né, para ele poder entender. Quando eu vou lá para o apoio e expressão, né, como é que ele demonstra o que aprendeu, gente, às vezes o aluno eu vou fazer seminário, todo mundo vai ter que apresentar seminário para mim, tá? Tem aluno que não vai conseguir com TEA, ele não vai conseguir fazer seminário. Então, às vezes ele consegue fazer um desenho, eu já tive gente na engenharia, do professor vir conversar comigo e falar, não conseguiu fazer a prova, não conseguiu fazer prova oral, aí eu falei para ele, desenha tal coisa, ele fez o desenho perfeito, de como funcionava o processo lá de um determinado produto, né, de criação de produto. Então, assim, tudo vai depender, lembra que eu falei que as pessoas são diferentes, e mesmo dentro dos transtornos, elas têm características diferentes. Eu estou usando aqui alunos que eu conheço para montar essas explicações aqui para vocês. Então, não quer dizer que isso vale para todo mundo, mas é um exemplo de como trabalhar. E engajamento, né? Deixar o aluno escolher tema. Então, por exemplo, tinha uma aluna com TEA, que o foco dela era lutas, artes marciais. Então, tudo que você pedia para ela explicar e escolhia o reforçador dela, né, que eram artes marciais, ela conseguia te explicar sobre um outro assunto utilizando aquele reforçador, tá? Pode passar, Cláudio. O TDAH. Então, quando a gente fala do TDAH, né, as pessoas com TDAH, elas têm muita dificuldade em manter a atenção, principalmente quando são tarefas, atividades muito longas, ou que não chamem a atenção dela, né, uma coisa com pouco estímulo ali para ela não tem muita vontade de tratar sobre aquilo, aprender sobre aquilo. Eles são muito impulsivos. Eles tem alguns que são muito desorganizados, e aí essa desorganização afeta o desempenho escolar. Eles têm inquietação motora, dificuldade de seguir rotina, regra. E quando a gente olha essas pessoas no ensino superior, na faculdade, o que a gente começa a ver? O cara tem problema com gestão de tempo, ele atrasa no prazo, ele tem baixa autorregulação emocional, às vezes ele está num ambiente e aí qualquer distração desregula ele fica mal. Eu já vi aluno desmaiar, com TDAH, desmaiar na sala de aula por causa de avaliação de professor, de passar mal, assim, de desmaiar. Então, o que a gente pode fazer? O que é necessário para essas pessoas com TDAH? Lembra? Previsibilidade, uso de agenda, às vezes dar intervalos curtos para ele,
feedback frequente, eu não sei se o Cláudio gosta disso, mas aluno com TDAH, que o professor dá feedback frequente, ó, ele vai embora, porque ele sabe que ele está no caminho certo ali e tal. Aliás, eu odeio quando não tem feedback. Eu fico, assim, uma arara, literalmente. Quando eu faço alguma atividade assim, eu não tenho retorno. Hoje a aluna que eu acompanhei, ela falou para mim, exatamente isso, Cláudio, quando o professor não me fala se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, eu fico sem entender se eu estou aprendendo, se eu não estou, eu começo a ficar nervosa, ela tem os dedinhos assim, tudo comido, do lado da unha. Gente, é uma judiação, vocês não estão entendendo. A gente sofre pra caramba com essa... Que nem você falou que a TDAH tem problema de organização, mas no meu caso, por exemplo, eu tenho excesso de organização. Então, e eu sofro quando eu tô trabalhando ou tô, né, articulando num ambiente que não tem organização. Aí eu fico até doente. Tem os dois lados, né? Eu estou usando essa aluna aí como exemplo, ela é totalmente desorganizada. Totalmente desorganizada. Ela estava tão desorganizada que ela teve que comprar um tablet para poder fazer as anotações no tablet e conseguir organizar melhor, porque no caderno, folha, essas coisas, ela estava se perdendo. Pode passar, Cláudio. Ailton está perguntando um negócio aqui. São garantidas que todos sejam reconhecidos por suas contribuições, que o aprendizagem seja mensurado. Eu espero que sim, Nailton. Então, aqui, vamos aplicar o DUA para essa aluna que eu citei. Então, representação para ela. A gente teve que começar a pedir para os professores dividir o conteúdo em bloco, curto. Vídeo, mapa mental, entregar o material antes da aula, destacar as palavras-chave para ela se organizar. Então, essas coisas, ok, dentro da representação. Em ação e expressão, né, como é que ela estava atendendo? Resposta por áudio, então ela gosta, o professor pergunta, e ela grava um áudio e manda para o professor, ao invés de falar ali na sala, na frente de todo mundo. Mapa conceitual, esquema de aula, essa menina usa essas ferramentas que eu falei, de organizador de tarefa, de tempo, avaliação com tempo ampliado, então o aluno tem 1 hora para fazer a prova, ela precisa de 1h30, pelo menos, para fazer aquela prova. Hoje, ela ficou lendo, eu falei, você está me perguntando? Ela é aluna da medicina, você está me perguntando? Porque se você estiver me perguntando, eu não sei o que é cito, não sei o que lá, era uma cirurgia na bexiga, eu fui procurar no Google o que era que ela tá, e ela falando em voz alta sobre aquilo, né, para conseguir entender o que ela estava lendo, gente, o que ela estava lendo. Então, eu coloquei aí, criar atividades, sumiu minha tela, Cláudio. Mas eu coloquei aí para criar atividades com elementos de gamificação. Gamificação é uma coisa bem bacana. Eu utilizo o Socrative e o Kahoot, o Cláudio deve conhecer essas ferramentas. Então, a gente faz disputa na sala com os alunos, né? O Socrative é legal porque ele vai mostrando, por exemplo, foguetinho lá, então eu divido os alunos em grupo e ponho eles para responder uma prova. E aí o foguetinho que chega primeiro ganha, a gente dá alguma premiação para os alunos. Então, isso é bacana, né? Então, você pode utilizar várias coisas que chamem a atenção dos alunos, e lembrando de novo, o que eu estou fazendo, usar a gamificação para ajudar um aluno com TDAH, os outros alunos vão aprender, igual a história da matemática lá na Unesp, que eu falei para vocês. Pode passar, Cláudio. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno que ele traz ali para a pessoa preocupações excessivas, persistentes, então é uma pessoa que fica com medo de falhar o tempo inteiro. Vamos supor que a pessoa entrou na faculdade esse ano, está no final do 1º ano da faculdade, ela já está pensando o que ela vai fazer quando ela sair da faculdade. E se eu não conseguir trabalho? E se não der certo? E se não sei o quê? Isso é um transtorno.
E aí, essa preocupação excessiva, esse medo de falhar, começa a causar alguns problemas para ela. Então, ela vai tendo dificuldade de concentração, ela fica nessa ruminação constante de pensamento, ela gera fadiga, ela tem crises de ansiedade, eu não sei se alguém aqui já teve, mas é uma coisa horrorosa. Então, ela é uma pessoa que sente muita dor no corpo, porque ela tem tensão muscular por conta dessa ansiedade dela, né? Irritabilidade, então qualquer coisa é motivo para ela ficar nervosa, principalmente em situação de prova, ou se tem algum trabalho que precisa expor, tal, estágio, né? São situações assim que traz muito problema para esses alunos. E aí eles começam, talvez, por medo de errar, eles procrastinam. Ai, não vou nem fazer, não vai dar certo, não vou conseguir, fica ruminando esses pensamentos ruins, né? Então, pode passar, Cláudia. Esse tipo de aluno, ele precisa de uma rotina estável também, mas ele precisa de uma linguagem mais acolhedora com ele dentro da sala, e na maioria das vezes, ele precisa de acompanhamento psicopedagógico e psicológico juntos, tá? Ele precisa passar com esses 2 terapeutas aí para conseguir auxiliar ele. E aí também, ó, o DUA para ele, na representação, antecipar o conteúdo e prazo com clareza, para ele saber o que vai acontecer. Então, lá no primeiro dia de aula, o professor já falou, ó, esse semestre nós vamos trabalhar isso, tal, a prova vai ser nessa data, vai ser esse conteúdo, né? Evitar mudança inesperada no planejamento é uma coisa importante. Então, eu já tive aluno com tag, que a hora que eu falei, vou ter que trocar a prova, e o dia da prova, nossa, a menina quase surtou na aula, assim, não gritou, não falou nada, mas ficou muito nervosa por conta disso, porque ia mudar a prova e ela não ia ter tempo para estudar do jeito que ela queria, porque ia adiantar a data. Para verificar o aprendizado, então, permitir, né, alternativa de apresentação, tentar utilizar outros espaços para ela se sentir segura. Às vezes ela não quer apresentar na sala de aula, não quer apresentar no meeting, igual a gente está fazendo aqui, mas ela consegue, por exemplo, conversar com o professor e só com ele, né, fazer aquela avaliação, ou então apresentar um trabalho só para ele. E aí a parte do engajamento é o reforço positivo, né, e acompanhamento próximo aí desse aluno dentro do ambiente da sala de aula, porque ele precisa sentir aquele ambiente como um local seguro para ele poder estudar. Mas, gente, TAG é uma coisa que precisa de acompanhamento psicológico e psicopedagógico, porque senão ele vai ter muitas dificuldades, tá? Eu já vi criança, Cláudio, comendo a prova porque tirou 7, rasgando a prova e enfiando na boca, porque tirou 7. Eu não fazia isso, mas assim, eu chorava. Eu lembro a prova de ecologia, a primeira prova que eu fiz de biologia era ecologia. E assim, nossa, para mim eu tinha ido super bem. Aí vi lá 6. Eu assim, 6. Aí eu comecei a chorar, o professor ficou olhando pra minha cara assim, o que é isso? Um cara adulto chorando por causa de nota de prova. Eu falei, eu não consegui nem explicar o que era, mas assim, para mim era muito frustrante. É surreal. E isso que o Cláudio está trazendo, ó, é outra coisa. Geralmente, quando a pessoa tem um transtorno, junto com esse transtorno, tem outras comorbidades. Então, que nem essa criança que eu estou falando, que tem TAG, ela tem TDAH e ela tem altas habilidades. E eu tenho certeza que tanto o TDAH quanto o TAG veio por conta das altas habilidades dela. O Cláudio tem TDAH, pelo jeito tem TAG, e altas deve habilidades ter outras também. coisas aí junto, né, Cláudio? Altas habilidades também, foi os únicos 2 que eu tenho laudo. TDAH e altas habilidades. Deve ter outras coisas, né, junto, mas eu não quero nem descobrir, para mim já tá bom. Saber o que aí, ó, o Tiago está falando aqui que ele tem TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, né, Tiago? Eu não sei por que ele desenvolveu isso, mas ele tem, e por conta desse, ele tem epilepsia. Acho que é complicado, é complicado.
Pode passar, Cláudia, isso daí. Cegueira e baixa visão, né? Estudantes com cegueira e baixa visão, eles têm, assim, foi o primeiro tipo de deficiência que eu fui estudar no meu mestrado, foi a baixa visão e a cegueira. E, assim, eles têm desafios muito grandes dentro dos materiais didáticos, muito grandes. A maioria dos materiais não estão em braille, agora com a parte de tecnologia digital, infelizmente, tem muito material ainda que não está adaptado. Na computação, a gente usa um negócio chamado tag, né? Então, eu ponho uma imagem lá e faço a audiodescrição dentro dessa tag no algoritmo, para descrever aquela imagem. Só que tem alguns caras, programadores, que ao invés de escrever, ele coloca imagem 1, imagem 2, ou só um pontinho. E aí não serve para nada para os meninos que têm deficiência visual, né? O que eu costumava ver bastante é que, assim, tinha um isolamento social muito grande dessas pessoas, dessas crianças dentro da sala de aula. Se vocês procurarem vídeo no YouTube, talvez vocês encontrem um vídeo que eu gravei quando eu estava ministrando uma disciplina lá na UFSCar, e eu convidei 3 deficientes visuais para falar dos problemas, e o Ailton, ele fala do que a professora fazia com ele na sala de aula, que colocava ele no cantinho da sala e deixava ele lá. E era isso. Não ajudava ele em nada, não auxiliava ele em nada, ele ficava lá. E aí se você reclamar, né? Aí se você reclamar. Então, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a duras penas, sozinho, talvez com a ajuda da mãe, do pai, de um irmão, porque na escola, pelo que ele conta, infelizmente o professor não auxiliou em nada. Então, é complicado isso. Eu já vi professor falar assim, professor de ensino infantil, eu deixei ele, a criança, né, deixei ele na salinha ali que tem a televisão, nem coloquei ele na sala de aula. Por que não? É uma criança com TEA nível 2, mas ele não tem deficiência intelectual, pelo contrário, ele é muito inteligente. Por que você tirou ele da sala e foi colocar ele para assistir desenho? E chegou num nível que essa criança não queria mais ir para a escola. A hora que chegava na rua da escola, ele começava a gritar. Ele não queria mais ir para a escola, porque ele era excluído. Pode passar, Cláudia. Pessoal, peço desculpas, mas já estou terminando, tá? Então, aqui no DUA, fornecer material compatível com o leitor de tela, né, para ele poder estudar, uso de audiodescrição, slide acessível. Então, eu tenho um aluno que a prova tem que ser impressa em amarelo, Cláudio, senão ela não enxerga. Tem que ser impressa em amarelo, senão ela não enxerga. Os slides do professor tem que estar com fundo preto escrito em amarelo, senão ela não consegue enxergar. Então, essas coisas precisam ser vistas. Para o aluno que não tem problema visual, tudo bem, ele é até mais confortável o fundo preto escrito em amarelo, ou fundo branco escrito em preto, né? Só que elas colocar fundo branco escrito em preto, ela não vê. Então, são cuidados. E aí, a mesma coisa, permitir respostas orais, né, às vezes fazendo uso do computador leitor de tela, né, então, são jeitos da pessoa mostrar que aprendeu. E aí, no engajamento, também, formatos de atividades com áudio, debate. Gente, assim, a gente fala que tecnologia assistiva não é nada, mas quando eu estava lá na Unesp, a gente tinha na mesma sala, Cláudio, um cego, um surdo e um outro menino com uma deficiência, eu não lembro qual que era a deficiência dele. Eu lembro que teve um trabalho que eles fizeram, eram 5 alunos,
eles fizeram juntos, e um não sabia que o outro era deficiente. Eles só foram descobrir depois que o professor comentou, fulano tem isso, ciclano tem isso, beltrano tem isso, os outros dois são alunos típicos, e vocês tiveram dificuldade de fazer trabalho? Não, pois é, e por meio da tecnologia vocês conseguiram quebrar barreiras e fazer junto. Se fosse numa sala de aula, era mais difícil. Como é que você vai colocar o cego para conversar com o surdo? Eu não sei se vocês sabem, mas aí o cego ele tem que saber Libras, e ele tem que fazer a concha assim com a mão, e o outro vai pegar e vai fazer os sinais de Libras dentro da mão dele, para ele poder entender o que o cara está falando. Então, assim, não é fácil. A tecnologia quebra uma barreira enorme em relação a isso. Passa para mim, Cláudio, por gentileza. Pode passar. Eu já tinha passado, peraí. Ah, já tinha? Estava na surdez já? Então... Não, peraí. Agora foi. Aí. Então, a surdez, né? Para a surdez, o que a gente costuma trabalhar é com Libras, legendas e apoio visual, né? Então, o deficiente com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência auditiva, ela vai enfrentar muita dificuldade na comunicação oral, principalmente quando não tem intérprete de Libras. E aí, eu não sei se alguém aqui na sala sabe Libras. Eu não dei conta de aprender ainda. E olha que eu já fiz vários cursos. Mas eu sei falar oi, sei falar meu nome aqui, que eles me chamam. Acabou, é bem básico, assim. Eu fico desesperada quando eu penso que pode entrar um aluno surdo na minha turma, porque talvez aí eu aprenda, né? Talvez aí eu aprenda. Na hora que entrar um aluno surdo na minha turma, talvez eu aprenda Libras. Mas com ele, né, a gente tem que saber Libras para poder conversar com ele, ou senão a gente vai ter que conversar por meio de papelzinho. O que eu fiz quando eu tive aluno surdo, assim, eu tive a sorte do aluno fazer leitura labial, tá? Aí o que acontece? Aí a minha aula era um pouco mais pausada e era mais gesticulada com a boca, assim, né? Aí eu consegui atender esse aluno que eu tinha surdo. Mas se você não sabe Libras, realmente é complicado. É muito complicado. E outra coisa, isso daí da leitura labial, eu já tive aluno que reclamou que o professor andava na sala e ele não conseguia entender, porque não tinha um intérprete de Libras, mas ele também sabia fazer leitura labial, então o professor tinha que ficar de frente para ele poder entender. Então, pode passar, Cláudio. E aqui algumas coisas do DUA, né, representação vídeo com Libra, legenda, né, slide com pouco texto, bastante apoio visual, texto escrito claramente, com uma linguagem fácil, objetiva, sem muito mimimi. Lembra que a língua materna dele é a Libras, não é o português, então não adianta você ficar enchendo de coisas ali que ele não está entendendo. Não está entendendo, quer dizer, tá, né, mas não está. Então, aqui, para ele mostrar como é que ele está aprendendo, então, permitir que as respostas, né, sejam feitas em Libras, avaliação com apoio de intérprete, né, o aluno vai escolher, porque tem aluno que, por exemplo, com deficiência visual, que não sabe Braille. Eu já tive contato com um aluno assim, ele tinha deficiência visual, nasceu cego, mas se recusou a aprender Braille. Então, só usava o computador e o celular, tá? Pode passar, Cláudio. Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma frase aí para vocês, né? Educar é enxergar o potencial onde o mundo só vê limites. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Enxergar além do que a maioria do pessoal acha que é limitado, coitadinho, tem autismo, tem TDAH, é surdo, é deficiente físico, é cego. Não, eles não são limitados, e eu posso garantir isso para vocês, que às vezes eles têm muito mais conhecimento, aprendem muito melhor do que uma criança típica, um aluno típico, que não tem problema nenhum, é uma criança normal, uma pessoa normal.
Eu costumo falar que cada pessoa aprende de um jeito diferente, né? A gente tem aí múltiplas aprendizagens, acho que vocês vão estudar isso em algum momento aqui dos cursos de vocês. Gardner fala muito disso, tem alguns outros autores que falam muito disso, das múltiplas aprendizagens. E aí, o que eu quero falar para vocês é que a tecnologia, ela é um meio, e isso que eu tentei, né, não sei se eu consegui aí, mas eu tentei mostrar para vocês isso, né, que a tecnologia, ela é um meio, e que a empatia, o cuidado com o aluno é o caminho. E que nós, professores, porque eu já estou aqui contando que vocês são professores, nós somos a ponte, né, entre a tecnologia e esse aluno, nós somos a ponte entre eles. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de vidas reais, de pessoas reais ali, a gente está falando de pessoas que querem aprender, que têm vontade de ter uma vida comum, né? Não é porque eles... E outra coisa que eu costumo falar bastante, hoje, você está ok, você tem sua visão perfeita, sua audição perfeita, o seu caminhar perfeito, tudo perfeito, mas as coisas acontecem tão rápido que a gente acaba perdendo algumas coisas, e aí o Cláudio, ele sabe o que eu vou falar aqui para vocês. Há poucos meses atrás, eu peguei uma meningite bacteriana, né, Cláudio? Fiquei na UTI, quase morri, e eu estou descobrindo, assim, algumas coisas. Então, eu perdi uma parte da minha audição, né, perdi uma parte aí da minha audição, e agora eu estou investigando uma outra coisa, porque parece que eu perdi um pouco da minha visão esquerda também. Então, assim, estava tudo bem em março. Em abril, que me deu a meningite, quando eu saí do hospital, graças a Deus eu saí do hospital, agora eu estou descobrindo algumas deficiências que vieram comigo, né, que vão me acompanhar agora até o final da minha vida. Então, assim, está tudo muito bem, a gente está bem, só que a gente pode virar uma pessoa com deficiência também. Eu sou uma prova real disso hoje. Então, a gente precisa entender que a gente está falando de vidas reais, que essas pessoas têm vontades como a gente, que elas têm necessidades como a gente, e a gente tem que olhar para elas de maneira diferente, tá? Tenta lembrar disso, que o aluno, ele pode gostar mais de aprender vendo, o outro gosta mais de aprender ouvindo, o outro precisa das duas coisas, tem um que é mais visual. Então, tem gente que aprende cantando, né? Pega as musiquinhas e adapta lá para o conteúdo da matéria, aprende cantando. Então, nós, professores, a gente tem que estar ali presente, ter um olhar atento, ter empatia para poder atender e auxiliar essas pessoas. Como eu falei, nós somos as pessoas que mudam a vida de outras pessoas, então a gente tem essa responsabilidade, eu acho importante vocês levarem isso daí para a vida de vocês, tá? Tenta lembrar lá daquele professor que eu falei, que vocês tiveram, todo mundo aqui teve algum professor que mexeu com a vida de vocês, que mudou alguma coisa na vida de vocês. Na hora que vocês deitarem para dormir, tentem lembrar desses professores, tá? Então, eu vou deixar uma provocação aqui para vocês, né? O que vocês vão fazer a partir de hoje para que a sala de aula de vocês, as pessoas que vocês estão ensinando, né, quem já é professor, ou quem vai se tornar professor ainda, o que vocês vão fazer a partir de hoje para que a sala de aula de vocês seja um lugar onde todos podem aprender e se sentir pertencentes? Tenta pensar nisso, tá, gente? Tenta levar isso daí para a vida de vocês, porque a inclusão não é favor, a gente não está fazendo favor. É um direito e é uma ciência que está sendo estudada, como eu e o professor Cláudio dissemos aqui, muita coisa mudou em 10, 20 anos, então a gente está conseguindo perceber melhor essas necessidades das pessoas, então é ciência, é um direito, não é favor, e para nós professores é amor em ação. Então amem o que vocês fazem,
o que vão fazer, né? Porque a docência, eu falo isso com muita convicção, a docência, ela não existe sem amor. Ela não existe sem amor. Eu comentei isso semana passada com um aluno meu. Quando eu tenho um problema e eu entro dentro da sala de aula, o problema fica lá fora, não é, Cláudia? A gente nem lembra o que está acontecendo. A gente vai lembrar que a gente chega em casa e vai deitar na cama. Mas eu estou aqui falando com vocês, eu não estou nem lembrando que eu tenho um filho que precisa jantar, que eu tenho um monte de coisa para fazer, porque a gente sente prazer em compartilhar as coisas e a gente se sente bem. Então, eu acho que a empatia, o amor, ele são coisas que movem aí a docência, que precisam estar presentes na docência. Se você não tiver empatia, não tiver amor por outras pessoas, eu costumo brincar, eu falo, vai fazer engenharia, vai fazer computação, que é melhor, que a área da educação e a área da saúde, ela precisa de amor e empatia o tempo inteiro. Pessoal, agradeço vocês terem me escutado, espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Eu sei que eu passei muito corrido aí, igual o Cláudio falou, é muito conteúdo para pouco tempo. Mas eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês de alguma forma. E se o professor Cláudio me convidar de novo, eu venho falar com vocês outras vezes sobre esse assunto. Ah, não tenha dúvida. Tenho muito carinho. Muito obrigado de verdade. Assim, acho que eu até gostaria de abrir para dúvidas, mas agora já não dá mais tempo. Eu passei o link para vocês aqui do canal que a gente criou recentemente das licenciaturas, tá? Lá tem algumas aulas passadas, inclusive essa aqui vai ser postada lá daqui a pouquinho, assim que baixar. É muito importante a gente ter esse canal, né, de comunicação com vocês, né? Então, uma vez por mês a gente tem essa aula, então toda a última semana do mês, exceto janeiro, né, que a gente está em recesso, tá? Mas até dezembro, antes do nosso recesso, a gente também tem uma aula ao vivo, e eu vou estar sempre divulgando para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Sempre acessem o encontro com o coordenador, tá? Que a partir de lá eu consigo mandar mensagem individual para cada um de vocês. E, mais uma vez, aí agradecer a professora Karina pela disponibilidade e pelo carinho aí da aula, que foi maravilhosa. Muito obrigado. Se vocês puderem, gente, abrirem as câmeras rapidinho, só para eu tirar uma fotinho, eu agradeço. Eu não vou conseguir, professor, porque a minha câmera está... Não tem problema. Quem conseguir, não tem problema. É só para ficar mais bonitinho, assim. Também não vou conseguir, minha configuração está difícil agora, na próxima sim. Sem problema. Vamos lá, eu já passei perfume também, então já dá para tirar. Vamos lá. Isso é engraçado, professor. Um pouquinho, né? Para descontrair. Descontrair um pouquinho. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aê, a foto ficou maravilhosa. Gente, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.